Olá para todos, eu sou Alexandre Freitas, esse é o nosso canal de arte. Vamos agora para mais uma etapa. Pessoal, eu estava com essas tintas aqui na paleta, que eu estava pintando outra tela. E aí eu aproveitei para dar continuidade, né, para não perder as tintas. Eu vou seguir. Então eu tenho aqui, ó, verde esmeralda, carmim, amarelo indiano, branco. E aqui eu tenho o amarelo ocre e o vermelho francês, tá? Então essas cores aí eu estava usando para pintar essa tela aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Ver se eu consigo pegar aqui sem sair do lugar. Ó, tô pintando essa tela aqui dessa senhora. Ainda estou na etapa de mapeamento, passando para acabamento. Então, aproveitando as cores, eu não coloquei tudo novo aqui na paleta, eu continuei, tá? Então, agora aqui a gente está na fase mais adiantada. Aqui a gente já está na fase de acabamento final. Então a gente já vai passar para o acabamento final. E uma das características do acabamento final é passar o milho. Para quem não sabe, o milho é a mistura do óleo de linhaça com o diluente. Então eu fiz um meio a meio, tá? Deu essa quantidadezinha aqui, ó. Eu fiz, misturei óleo de linhaça com diluente. E agora eu vou passar na tela. Agora eu só posso fazer isso quando a tela tiver totalmente seca, porque agora eu vou para a parte de conclusão do quadro. Beleza? Então vou pegar aqui o pincel e vou passar o milho na tela, porque agora eu quero terminar. Agora é a fase gorda, né? Agora é a fase final. Então todas essas etapas que eu trabalhei aqui foram apenas etapas de cobertura de tela. Agora sim é que eu vou vir correr para terminar o quadro, tá? Agora é a fase dos detalhes. Como eu disse a você nas outras aulas, eu vou repetir. Deixa eu terminar logo essa parte aqui. Pronto, então passou aí essa primeira fase, são as fases, né? Agora a gente vai para a parte final, que é a fase de conclusão, tá? E vamos trabalhar essa parte do fundo usando essas cores que estão aí. Então eu vou pegar aqui, vou usar um fundo verde, mas não vou usar tão parecido com esse. Então eu vou pegar aqui um pouco do branco, vou pegar aqui um pouco do verde esmeralda, um pouco do amarelo indiano. E eu vou montar aqui atrás como se fosse umas ilhas, tá? Então eu vou jogar aqui um verde aqui, ó, um verde. E aí eu vou jogar esse verde aqui. Eu vou sair colocando esse verde em alguns lugares, tá? E aí eu vou depois mudar a tonalidade do verde e vou criando outras ilhas. Por exemplo, vou jogar um verde aqui. Vou jogar um pouco do verde aqui, vou jogar um pouco aqui. Eu também vou jogar um pouco desse verde aqui do lado, vou jogar um pouco mais dele aqui. Então vou criando umas ilhas isoladas, certo? De cor. Vou pegar aqui um pouco do vermelho francês e vou dar um tom alaranjado. Vou criar aqui um tom alaranjado e vou produzindo algumas ilhas de cores, tá? Com os tons alaranjados, eu vou criando uma cor quente, que é para dar um equilíbrio entre o quente e o frio. Vou voltar aqui um pouquinho para o verde, tá aqui um pouquinho de vermelho, e já vou fazer uma cor mais escura. Vou escurecer um pouquinho mais. E aí eu vou produzindo algumas ilhas, tá? Ó, vou jogar um escuro aqui, vou jogar um escuro aqui.
Então veja que colorido aí no fundo, né? Vamos aí jogar mais alguns tons de verde. Aqui eu vou pegar um pouco do amarelo, um pouco do branco. Então, como eu falei, fica muito parecido como se fossem umas ilhas. Não é nenhuma ilha, a palavra que eu queria falar mesmo era... Esqueci agora, que tem um lençol, que é todos os pedacinhos de lençol. Teve gente que disse que às vezes eu falo gaguejando. Teve uma pessoa que disse que você fala gaguejando porque o seu lado direito fica lutando com o lado esquerdo. Galera, não tem nada disso não. O problema é porque às vezes eu fico querendo dizer uma palavra e eu me esqueço da palavra. Então eu fico pensando, tentando lembrar, mas não lembro. Então aqui eu queria falar que é como se fosse uma coxa de retalho, tá? Então você vai colocando os pedaços e depois você vai vir harmonizando tudo. Só que às vezes eu quero lembrar da palavra coxa de retalho, essas coisas que eu quero falar, e eu termino esquecendo, né? E aí eu fico meio gaguejando para ganhar tempo, para ver se eu consigo lembrar a palavra que eu quero. Então eu tenho essa dificuldade, não sei se acontece com vocês, de você querer lembrar de uma palavra que você quer dizer, mas na hora parece que some, né? Não, você não lembra. Eu tenho esse problema, tá? Eu tento aqui ser o mais espontâneo possível, porque se eu for tentar lembrar de algumas palavras que eu quero, eu não consigo. Eu tenho muita dificuldade de lembrar das coisas que eu quero falar. Quando eu não estou querendo falar, aí eu lembro. Mas quando eu quero falar, na hora dá aquele branco, eu não consigo lembrar da palavra. Então, também disseram que essa menina está tocando flauta. Ela não está tocando flauta, tá? Ela está apenas segurando uma varinha de bambu, mas essa vara está em direção aí à boca dela. É um pouco parecido com a toca-flauta, mas isso não é uma flauta, isso é apenas um galho de bambu, tá? Um bambuzinho que ela pegou e colocou aí como se fosse na boca. E aí você tem esse periquitozinho aí pousado, né? Mas não é uma flauta, tá? Algumas pessoas chegaram a dizer que era uma flauta, algumas não. Uma pessoa disse que era uma flauta, mas não é uma flauta, não é. Pronto, depois de você fazer esse mosaico aí, tá? Essa coxa de retalhos, ou esse mosaico, né? Fica melhor dizer mosaico. Você vai pegar um pincel limpo que você não tenha usado, de preferência pincel grande assim, macio. E aí você vai pegar aqui, ó, sempre com o pano na mão para poder estar limpando o pincel. Embora que esse pano tá com mais cara de quem vai sujar do que limpar. Deixa eu ver se eu pego outro pano aqui. Esse aqui tá menos sujo, não tá limpo não, mas tá menos sujo. Ó, esse aqui tá melhorzinho, né? Então você vem aqui, ó, e faz isso. Aí você já vem aqui no pano, ó, limpa o pano e você vai... Isso vai dar uma certa perspectiva no fundo, tá? Esse colorido aí. Tem que ter um pincel grande desse, que é para fazer o efeito de perspectiva. Eu fiz aquele mosaico de cores lá no fundo e agora eu venho misturando uma cor na outra para criar esse efeito de perspectiva, tá? Então termina primeiro o fundo para depois trabalhar na Índia. Não é primeiro a Índia, depois o fundo. Ah, professor, não faz diferença não. Faz, tá? A ordem dos fatores aqui faz diferença total. Ok? Por quê? Porque se você tiver feito a Índia, você vai ficar com medo de bater nela. E aqui você não pode ter medo de encostar, porque o fundo está numa perspectiva e a Índiazinha está em outra. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você não pode ficar dando pincelada com medo de borrar o que está na frente, senão fica um contorno e não é para ter contorno. Contorno que eu faço é aquela pincelada circulando o que está na frente, tá? Então, a ordem dos fatores aqui faz total diferença. Você não pode primeiro pintar a Índia para depois pintar o fundo. Não pode, tá? Primeiro pinte o fundo, depois você pinta a Índia. Beleza? A ordem é exata, é essa aí. Não pode quebrar essa ordem. Ah, professor, mas eu quero
Bom, aí siga por sua conta e risco, né? Eu não aconselho, tá? Primeiro conclui o fundo, faz esse efeito aí que a gente fez e depois você vai vir para fazer ainda. Então, o fundo já está terminado. Veja como foi fácil, como foi rápido e fica bonito, né? Fica em perspectiva e não é difícil. Não precisa ser um gênio da arte para fazer uma coisa simples dessa. Apenas você tem que saber dos detalhes. Quais são os detalhes, professor? Primeiro passa o milho na tela, depois monta o mosaico, depois pega um pincel grande, macio, né? E vai misturando uma cor na outra, beleza? E aí você cria essa perspectiva bonita. Agora vamos trabalhar a parte do cabelo, que é a cor do cabelo. Vamos trabalhar parte por parte agora. Primeiro a gente vai dar uma camada mais escura. Você também pode trabalhar a pele primeiro. Por quê? Porque a pele está abaixo do cabelo, tá? O cabelo está em cima. Então, o ideal não é fazer o cabelo. O ideal é realmente fazer a pele. Agora vamos para a cor da pele, né? A cor da pele é vermelho com amarelo ocre. Leva um pouquinho de verde. O verde esmeralda. Um pouco. Tá? Porque ela tem um tom meio marronzado e o marrom faz com vermelho e verde e um pouquinho de branco. Então é vermelho e amarelo, verde e branco. E aí você vai trabalhar a cor da pele. Vamos colocar um pouco mais de branco aqui e um pouco mais de amarelo, porque a pele dela tem um tom mais amarelado. Mas não esqueça que tem que ter um pouco de verde também na mistura, tá? E aí a gente vai começar a trabalhar a cor da pele, ó. Toca para sentir, para ver se está no ponto, né? Que não tá, eu vou usar um pouco mais de branco e amarelo. Ela tem um tom mais puxado para um amarelo do que para um vermelho, então na mistura vai ter mais amarelo ocre do que vermelho, mas não pode esquecer que tem um toquezinho do verde, tá? Não pode esquecer desse detalhe. E agora eu vou começar a achar a cor da pele. Então já estou começando a procurar a cor da pele. Agora que eu vou tentar encontrar a cor da pele. Então nas outras etapas eu trabalhei só cobertura de tela. Agora não é cobertura de tela não, agora é acabamento. Agora sim é que a gente vai se aproximar da cor verdadeira, tá? Da cor que realmente vai ficar. Então, até aquele momento eu trabalhei só cobertura, agora não é cobertura não. Qual é o detalhe, professor? Qual é a característica dessa fase? Perceba que eu estou pegando a tinta daqui e estou colocando direto na tela. Não tem diluição dessa tinta aqui. A diluição eu passei na tela, que foi o mídio, né? Que é aquela mistura do óleo com o diluente. Tá certo? Então aquele foi o mídio. Agora não tem mídio não, agora é tinta pura. Então é onde vocês veem que eu trabalho óleo de linhaça na tela, não na tinta. Então, muitos professores pedem para você passar o óleo de linhaça na tela, na tinta, né? Misturar com a tinta. No meu caso, o óleo de linhaça ele não passa na tinta, ele passa na tela, tá? Agora sim é que eu vou preparar minha índiazinha. Galera, não é difícil, mas você tem que se ligar nas etapas, tá? As cores, as misturas. E tem gente que diz assim, eu tenho horror à mistura. Galera, só são 3 cores: vermelho, amarelo e verde. Qual é a dificuldade? Não tem dificuldade. Então para de colocar bicho onde não tem, né? Para de colocar dificuldade onde não tem. É muito simples, tá? É muito simples. Eu vou mostrar para vocês como é que faz a parte de sombra. Ó, quando eu quero trabalhar a parte de luz, é só eu colocar mais branco e amarelo. E quando eu quero trabalhar a parte de sombra, é só eu colocar mais verde e vermelho. É só você anotar. Anota aí que eu vou ditar para vocês agora. Coloca assim: quando eu quero clarear, eu acrescento branco e amarelo. Anotou? Quando eu quero clarear, eu acrescento branco e amarelo. Agora coloca assim: quando eu quero escurecer, eu coloco verde e vermelho. Pronto, galera, resolvido, resolvidíssimo. Quando quer escurecer, verde e vermelho. Quando quer clarear, branco e amarelo. Esse é o processo. Muito fácil, muito fácil.
Então não clareia usando só branco e não escurece usando só o vermelho. E nem só o verde. Tem que ser os dois. Vai clareando usando amarelo e branco e vai escurecendo usando vermelho e verde. A regra é essa, é uma regra muito simples. Só são 4 cores, por isso que é tão fácil, tá? Por isso que é tão fácil, porque a quantidade de cores é muito reduzida. Tem gente que diz assim, eu quero escurecer, ó, coloca vermelho e um pouquinho de verde. Só isso. Que você já começa a escurecer a cor. Tem gente que diz assim, eu tenho dificuldade de fazer mistura, não gosto nem de pensar. Mas realmente do jeito que o pessoal ensina por aí, até eu teria pavor, né? Porque o pessoal usa muita tinta, muita cor, que nem eu sei como é que eles decoram tanta mistura, nem eu consigo entender, tá? Eu não consigo entender da onde se traz tanta decorar, né? Que eu sou muito ruim em decorar as coisas. Ou eu entendo o processo ou eu não consigo. Eu quero escurecer, ó, verde e vermelho, só isso. Verde e vermelho eu escureço. Eu quero clarear amarelo e branco. Amarelo e branco eu vou clareando. Eu não consigo entender, né? Como eu vejo alguns artistas por aí com tanta cor, como é que eles conseguem decorar tudo aquilo? Eu não consigo entender. Como eu não sou muito bom de decorar nada, eu procurei estudar de um jeito que fosse bem fácil. Do jeito mais fácil que eu pudesse encontrar, porque eu não ia conseguir decorar aquilo tudo. Não tem como. Então o jeito mais fácil que eu achei foi trabalhar com essa paleta aí super reduzida para fazer praticamente tudo. Eu costumo dizer que é a chave que abre todas as portas. Imagina você ter uma chave que abre várias portas. É aqui. Com a técnica só você consegue fazer vários tipos de quadros diferentes. Natureza morta, paisagem, figurativo. Se você acha alguma dificuldade, você pode também fazer nossos cursos. No curso eu ensino todos os detalhes. Ó, branco, amarelo e vermelho. Aí eu disse a você, olha, tem que ter um pouco de verde. Você vem aqui no verde, ó, e encosta no verde e no branco. Ficou faltando branco. Pronto, aí você vai, já vou trabalhar esse outro braço aqui, ó. Daí a menina vai começar a ganhar forma. Esse quadro vai ficar muito bonito, muito perfeito. Porque essa técnica ela é muito eficiente, tá? Figurativo é a parte mais difícil da arte. E se você aprender com aquele monte de cor, aí fica quase impossível, né? Passa de difícil e entra quase na fase de dificuldade. E tem professor que fala como se fosse fácil, né? Usar aquele montão de cor. Mas não é, tá? Não é. Fácil é pintar aqui, ó, como eu estou pintando, só com 3 cores, sem variar muito. É só olhar para a cor, ver o que é que está sobressaindo e tentar reproduzir. Quando eu quero clarear, uso um pouco de branco e um pouco de amarelo. E assim o processo fica bem fácil de entender. Branco e amarelo. O quadro vai começar a ganhar forma, tá? Lembre-se que eu disse que a pele está embaixo do cabelo, por isso que eu estou fazendo a pele primeiro, para depois fazer o cabelo. Vamos colocar já o branco do olho. Aproveitar já para colocar o branco do olho, que o quadro já começa a ganhar forma, e você vai vendo
o quanto essa técnica é eficiente. E aí você se empolga para querer. Lembrando que esse branco não tá puro, tá? O pincel tá sujo com as cores primárias, né? E o verde, o amarelo, o vermelho e o verde é um tom de cinza, um cinzinho com branco. E aí você já começa a O bom do tablet é isso, que você pode dar um zoom para ver um detalhe, você pode arrastar. E aí, por isso que eu digo, não precisa ser um tablet muito bom, tá? Porque não precisa, professor. Porque você não vai usar para jogos, você vai usar só para ver a imagem. Então, não tem aquela necessidade de ter muita memória, de ter. Não tem. O meu tablet mesmo só tem foto. Foto não pesa, não tem vídeo. Então, é uma coisa leve, né? Não precisa de muito peso. Agora eu vou pegar aqui, ó, o vermelho e vou colocar um pouco de verde para fazer os tons de marrom. Só que eu vou fazer os marrons levemente avermelhados, só verde com vermelho, ó, verde esmeralda com vermelho francês. Verde esmeralda com vermelho francês, para fazer as entradas escuras, que são as sombras. Então eu coloco aqui as sombras e vou esfumaçando. Agora eu começo a definir as partes de sombra, tá? Tudo no passo a passo, não tem sorte, não tem adivinhação. Tudo tem uma explicação, tá? Eu não gosto de sorte, nem gosto de adivinhação. Eu gosto de entender o que eu estou fazendo. Esse marrom que eu estou colocando aqui, nada mais é do que verde com vermelho, tá? Verde esmeralda com vermelho francês. Então, professor, que cor é essa que você está usando aí, esse marrom? É terra, é nada, pessoal. É verde esmeralda com vermelho francês só. Mais nada. É muito fácil, muito fácil. Não estou dizendo isso porque eu quero você aqui no canal, não. Eu quero você aqui no canal, eu quero você dominando essa técnica. Mas é porque realmente eu não conheço o jeito mais fácil de produzir, de pintar, de aprender, de entender, de evoluir. Eu não encontrei outro mais fácil, tá? Pode ser que tenha, mas eu segui esse caminho porque eu achei o caminho mais lógico que eu encontrei. Tudo passou a fazer sentido para mim no momento que eu comecei a usar essa técnica. Eu comecei a entender tudo que eu estava fazendo, então já não era mais sorte, que era exatamente o que eu queria. Por isso que eu me apeguei a essa técnica, porque eu passei a entender tudo, né? Eu que não conseguia entender nada, de repente passei a entender tudo. Aqui é verde com vermelho, verde com vermelho. Se você sentir que tem um tom mais verdinho na sombra, é só você jogar um pouco mais de verde do que de vermelho. Se você sentir que tem um tom mais amarronzado, é só você jogar um pouco mais de vermelho do que de verde. É você quem domina, tá? Você é quem faz o domínio da porcentagem da tinta. Você só vai ter que dominar a porcentagem, as cores são as mesmas. Aqui eu tenho um tom meio preto aqui, ó, aqui embaixo da barriga. É só você usar verde com vermelho. Só que você usa um pouco mais de verde do que de vermelho. É quem vai dar o tom do preto. Então a gente não usa preto. Beleza? Não precisa de preto. Ó, quando você usa aí o verde com vermelho, você já começa a fazer esses tons aí dessas marcas que ela tem pelo corpo nessa pintura. Ela tem uma pintura corporal e essa pintura corporal nada mais é do que verde com vermelho. Muito fácil, né? Só verde e vermelho, professor. É, só verde e vermelho. Não é fácil? Diga isso, não é fácil. Muito fácil, né? A gente já pode começar a colocar essas coisas meio preta, né?
essas marcas que não é preto, tá? É verde com vermelho, se liga aí. Ó, isso aqui é verde com vermelho que eu tô fazendo. Não tem preto nesse quadro, tá? Não usa preto em lugar nenhum. Lembrando que a gente ainda vai ter a parte de brilho maior, que vai pegar pelo meio, né, pelo centro. Lembrando que eu não coloquei a luz ainda, tá? Tô colocando só as partes mais escuras. Depois é que eu vou colocar a parte de luz. Vá percebendo como o quadro começa a ganhar forma, né? Aos poucos, tá? Agora vamos entrar com um pouco mais de luz. Professor, e agora como é que eu faço a luz? Eu já disse, é branco com amarelo dentro da cor. Você só não aprende se não quiser, tá? É só pegar a própria cor, colocar o branco e o amarelo ocre, que é o amarelo que eu estou usando aqui para dar o brilho. Como eu estou fazendo com ocre, então o amarelo que vai dar o brilho é exatamente o amarelo ocre. Quanto mais branco e mais amarelo você colocar, mais iluminado vai ficar. Vou trabalhar aqui com a mão meio de lado, para minha mão não cobrir a visão de vocês. Pessoal, figurativo sempre vai dar um pouco de trabalho, por isso que eu peço que vocês tenham paciência aí, porque o quadro não está sendo terminado muito rápido, mas é porque a técnica é realista e a gente trabalha sobre camada, e também eu estou trabalhando de um modo explicando, né? Não estou adiantando parte, beleza? Eu estou sendo bem detalhista nas explicações, mesmo sendo um curso, mesmo sendo aulas grátis, né? Que eu poderia estar cobrando por isso, vendendo essas aulas, mas eu vou insistir, não vou vender, eu vou continuar com meu orgulho assim de mostrar que eu tenho um compromisso em continuar produzindo muito material de graça para vocês. Pedir aí ao pessoal que é membro para ter paciência, tá? Por não estar produzindo tanto trabalho assim para membros, que os membros não são só membros, eles são patrocinadores do canal, tá? Eu quero dizer para vocês que eu não vou abandonar, beleza? Eu vou continuar firme e forte, produzindo bastante conteúdo, mesmo eu estando bastante ocupado, mas eu vou sempre procurar tempo para estar aqui produzindo mais e mais conteúdos, beleza? Não vou parar, então pedindo aos membros que continuem, tá? Vocês são os patrocinadores desse canal. Então, se você também quer ajudar o canal a crescer, quer ser um patrocinador, venha ser membro do canal pagando apenas R$ 6,99 por mês. Você pode estar ajudando esse canal e a gente também vai estar sempre aqui ajudando vocês, produzindo conteúdo de qualidade.
Esse tipo de explicação que eu estou dando a vocês aqui, com essa paleta super reduzida, infelizmente, né, vocês não vão encontrar por aí em outros canais, tá? Eu também não sou, assim, aquele cara muito engraçado, cheio de brincadeira, não é muito do meu perfil. Até poderia ser, né? Mas sei lá, eu acho que é uma coisa tão falsa que eu não sei até quando eu ia conseguir ser assim. Então eu prefiro ser mais assim, mais tranquilo, mais calmo, tá? Esse é meu jeito de ser. Eu sei que para ganhar mais seguidores seria interessante que eu tivesse um perfil assim mais brincalhão, mais divertido, né? Mas aí eu também acho que eu não conseguiria ser assim por muito tempo, porque eu sou essa pessoa meio séria mesmo. Então eu vou tentar ser do jeito que eu sou e crescer do jeito que eu sou, beleza? E aí trabalhando só a questão da qualidade do trabalho, né? Eu quero crescer pela qualidade, pelo conteúdo. E sendo quem eu sou, tentando manter a originalidade, tá? Por isso que eu peço desculpa aí a vocês por não ser do jeito que algumas pessoas gostariam que eu fosse. E também tem gente que pede para que eu fale menos e pinte mais. Eu tô pintando, galera. E eu gosto de conversar, beleza? Só não gosto muito de brincar, assim, de ser aquele cara. Não é que eu não gosto, é que eu não sou. Até gostaria de ser, mas infelizmente cada pessoa tem seu jeito, né? Mas vamos lá. Vamos que vamos! Agora aqui eu vou dar um detalhezinho aqui na parte do dedo. Esse quadro requer muito detalhe, tá? Eu tenho muito detalhe aqui nessa parte dos dedos. Eu tenho unha, eu tenho dobras de mão. Aqui os dedos dela tá todo assim, ó, tudo entranhado. Não dá pra definir muita coisa. Ela meio que enganchou os dedos ali, não tá uma coisa muito sequencial. Tem um dedo passando por cima do outro, saindo no meio do outro. Tem pedaço de dedo aparecendo, pedaço coberto. Então foi um verdadeiro balaio de gato ali de dedo, né? Não dá para ter uma definição muito firme. Mas é isso, galera. A gente vai chegando nessa fase aqui. Eu não vou tentar terminar agora, tá? Vou deixar para terminar na próxima, que aí eu vou me ater só aos detalhes. Mas eu já comecei a definir aí. Sempre que eu quero clarear, ó, branco com amarelo na mistura, não é em outro lugar, é dentro da própria mistura, a gente já começa a trabalhar um branco com amarelo. Dava para tentar dar um acabamento legal agora, dava, mas não ia ser tão bom. O ideal é a gente esperar para a próxima, tá? Até porque também a aula já está ficando muito longa, né? Já passamos aí 30 minutos de vídeo e já adiantamos principalmente aí a parte do fundo. Então, pelo fundo que eu fiz já valeu a pena. Eu vou trabalhando com paciência, parte por parte. Os vídeos eu vou todos organizar, todos eles lá na playlist. Não deixe de assistir pela playlist, porque na playlist você vai encontrar todas as aulas num lugar só. Então você vai assistir em sequência, tá? Logo, logo eu vou passar essa aula aqui para lá. Assim que terminar, eu vou passar para lá e você vai poder assistir uma aula após a outra. Ok? Então, playlist. O amarelo, lembra que eu disse o amarelo indiano vai servir para pintar o pássaro, não vai ser com ocre, vai ser com indiano, para poder trabalhar aqui essa tom mais amarelado do pássaro. Vale a pena caprichar nesse quadro, para ele ficar bem bonito. Já é uma encomenda, já está vendido. Não tem mais o que vender esse quadro, ele já foi vendido. E foi uma encomenda que eu encontrei na internet. Dona Antonieta quis brigar comigo para não pintar, né? Porque ela já tinha pintado esse quadro, mas é uma imagem pública, então todo mundo tem direito de produzir, tá certo? Quem quiser pintar junto comigo pode pintar, não vai ter problema, porque é uma imagem pública. E é isso aí. Se vocês quiserem produzir junto comigo, é só você ir lá no Pinterest. Você coloca assim, ó, Indiazinha com pássaro ou com passarinho, que vai aparecer essa imagem, é a primeira que aparece, tá? Você coloca lá no Pinterest,
Você escreve assim, ó, Indiazinha com passarinho. É a primeira imagem, a imagem número 1. Então, vai lá no Pinterest, salva a imagem, passa o desenho para a tela e vamos embora pintar junto, tá? Lembre-se que a minha aula não é uma aula de exibição, é aula para você treinar, para você pintar. Beleza? Então é isso, galera. Mais uma aula que se foi. Vamos passar agora para uma outra etapa. Deixa eu só aproveitar esse escurinho aqui para abrir mais esse olho, ele é mais aberto. E aqui eu já vou descendo com os fios, né? Que vão ter por aqui. Vamos deixar para depois. Beleza? Então a gente deixa para fazer mais alguns detalhes. Na próxima aula. Ok? Então é isso. A indiazinha começou a ganhar forma. Desejo que vocês estejam gostando. Se você está gostando, curte, comenta e compartilha para ajudar o canal. Faz um comentário bem legal aí, tá? Fica com Deus e até a próxima aula. Na próxima aula a gente já vem terminando tudo, tá bom? Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.